Irmão, eu queria saber o seguinte, tem clima de revanche desse jogo ou não? Não é clima de revanche. Na verdade, a gente poderia ter feito um jogo melhor do que a gente fez, né? Em virtude de uma série de circunstâncias, inclusive algumas falhas nossas de equipe, que acabamos tomando os 2 gols. Então a gente acredita muito que a gente possa fazer um jogo diferente. Um jogo com menos erros, um jogo com mais volume, um jogo com mais intensidade. Um jogo onde a gente tenta, no mínimo, fazer com que os jogadores do Paraná não tenham a facilidade que eles tiveram para trabalhar a bola, para rodar a bola, né? Então a ideia nossa é diminuir o espaço do Paraná, porque é uma equipe que tem qualidade de jogo, e com isso a gente ter o máximo possível a bola para poder conseguir chegar no gol do Paraná. Alemão, a questão financeira envolvida numa partida como essa pode ser utilizada como motivação para os jogadores, ou o simples fato de ser um jogo entre 2 grandes equipes do Paraná numa competição nacional como a Copa do Brasil já é motivo bastante para motivar eles? Boa tarde. Sem dúvida, o jogo em si é uma grande motivação, né? Acho que pelo que eu fiquei sabendo aí, é o primeiro confronto de um time do Paraná que vão se enfrentar na Copa do Brasil. Então é um jogo histórico, sem dúvida. Londrina e Paraná, seja aqui, seja na capital, são sempre grandes jogos, porque se tratam de 2 equipes de tradição. E a motivação financeira também ela é importante, né? Porque é um bom volume de dinheiro para o clube, certamente vai trazer uma tranquilidade maior para que a diretoria possa trabalhar com esse recurso. Para os jogadores também é um dinheiro que entra além daquilo que eles recebem, sem dúvida, né? Como premiação. Então a parte financeira também ela é muito motivante, mas eu acredito que o jogo por si só ele é muito motivante, até porque é um campeonato de muita visibilidade, um campeonato muito interessante, que teve nos últimos anos com essa injeção de dinheiro, com essa forma de disputa já da primeira fase, onde você tem que ganhar fora, se você perder você está eliminado. Então realmente é uma competição muito interessante que traz motivação a todos nós. Você muda peças, mas não muda o esquema tático. Tem falado constantemente isso, né? As peças serão alteradas. Você já poderia confirmar, e você não esconde normalmente a sua equipe, você já poderia confirmar hoje a equipe que entra em campo amanhã. E um detalhe, em relação à partida anterior, você citou a questão de criar dificuldade para o Paraná Clube na saída de bola. É uma marcação mais alta, principalmente em relação ao meio de campo, em que o Paraná Clube envolveu o Londrina no primeiro tempo naquela partida? Jefferson, na verdade é uma marcação mais compactada. Né? O jogo do Paraná que nós fizemos, nós tivemos muito espaço em todos os setores do campo. Então, quando o nosso ataque saía para marcar, a defesa estava lá atrás. Quando a nossa defesa estava marcando atrás, o nosso ataque estava muito à frente. Então, o que eu trabalhei muito durante a semana foi na questão da compactação da equipe. Quando a gente tiver que jogar, quando nós tiver que marcar, nós temos que estar compactados, seja na frente, seja no meio, seja atrás. Isso é o mais importante. Quando a gente for jogar, aí sim nós temos que buscar nossos espaços de jogo, que é natural da nossa equipe, né? Agora, quanto às mudanças, a volta do Alan, que ele, né, saiu pelo problema da virose, né? O Augusto também, que é um jogador que deve entrar na equipe, que já demonstrou plena capacidade, e a intenção dessa mudança é a gente melhorar a nossa saída de bola, né? Porque o Marcondes e o Silvio, o Silvio ficava meio torto pela esquerda, não conseguia muito fazer essa saída de bola com qualidade, as inversões de bola que eu gosto muito dos zagueiros, né? Também eu gosto muito dessas inversões de bola, e eles ficaram um pouquinho torto para fazer isso, então a ideia é isso daí. Né? O Matheus Bianchi machucou, teve uma lesão, tá fora do jogo, né? Então a entrada do Marcinho é exatamente para que o Marcinho dê a continuidade no trabalho que ele vinha fazendo. Já falei lá atrás, ele não saiu porque ele estava mal, ele saiu porque o Bianchi estava muito bem, voando baixo, pedindo passagem. Então foi esse o motivo da saída do Márcio, e eu espero que o Márcio faça um grande jogo. Capacidade ele tem, nós temos que dar confiança para eles. A própria torcida, na hora que o jogador pegar na bola, na primeira bola, é incentivar, motivar o cara, porque senão nós vamos estar matando o nosso time, o adversário, quando a gente tem a vaia para o jogador, né? E o Luigi era um titular que teve uma lesão e está voltando. Ele não voltou no último jogo, porque ele ficou muito tempo parado, jogou 35, 38 minutos do jogo do Paraná, e hoje ele já tem capacidade de sair jogando também. Então a nossa equipe vai forte, vai bem organizada, para que a gente possa fazer um grande jogo, né? E que a gente tenha uma sorte melhor nessa partida do que a gente teve na anterior. Alemão, pela proporção desse jogo, né, por ser uma segunda fase de Copa do Brasil, por abrir caminho, por enfrentar um Paraná Clube, pode ser um divisor até de águas aí com Londrina para a sequência desse trabalho teu aqui?
Olha, a gente trabalha sempre com os objetivos, né, Rodrigo? A gente tinha um objetivo que era passar a primeira fase da Copa do Brasil, era um objetivo claro do clube. Fazer uma boa campanha no Paranaense era um objetivo claro do clube, porque desde o começo foi falado, era tentar revelar alguns jogadores, e nós fizemos já isso daí. Tentar ter uma equipe organizada para que quando o Roberto Fonseca voltasse, ele já tinha uma situação de jogo bem organizada, perto daquilo que ele gosta, para a gente trabalhar. Né? Lógico que a gente passou para a segunda fase, a gente quer passar para a terceira. E se a gente passar para a terceira, nós vamos querer passar para a quarta. Isso o profissional, ele tem que buscar a coisa maior. E eu acredito que a gente também tem essa condição de buscar a coisa maior para nós, entendeu? Não. Agora, se ela vai ser divisão de águas ou não, é só o tempo que vai dizer. Né? A gente tem que continuar trabalhando com a mesma seriedade, a mesma honestidade. Se o resultado vir, se o resultado não vir, nós vamos continuar, porque o segundo turno do Campeonato Paranaense é tão difícil quanto foi o primeiro, e a gente tem que se manter, né, na primeira divisão. E como eu tenho dito, se o Papai do Céu abençoar, que a gente fizer por merecer, quem sabe a gente não chegou nessa, mas chega numa semifinal, numa final do segundo turno. Acho que esse é o objetivo. Sábado no jogo treino, Alemão, você teve a oportunidade de ver alguns atletas aí que não estão à disposição no Campeonato Paranaense. Um dos grandes destaques foi o David, que fez 4 gols. Ele muito possivelmente esteja relacionado para essa partida de amanhã, ou pelo menos para a sequência do Campeonato Paranaense. Queria que você comentasse com relação a ele e também ao Alex Bruno. O jogo treino é exatamente para a gente oportunizar esses jogadores que não vêm jogando, né? Para que a gente possa ver a capacidade de cada jogador. Lógico que não dá para se comparar um jogo treino, né, com uma equipe do Paranavaí, que também está em começo de trabalho, com um jogo oficial. Mas dá para a gente ter uma noção. Por exemplo, foi um time muito organizado dentro do campo, muito organizado, um time bem compactado, um time que marcou pressão o tempo inteiro, que é o que eu pedi para que eles já fizessem isso, um exemplo do que nós precisamos fazer contra o Paraná. Então, demonstrou boa qualidade, né? Pedro Casagrande, um excelente zagueiro, demonstrou pra gente. O Anderson, eu testei ele na lateral, depois foi para volante, o Anderson Leite, né, se comportou bem. O Alex, o David, o Marcelinho fez uma função diferente, que foi um meia, né, e fez muito bem a função. Então, quer dizer, esse objetivo desses jogos treinos é pra gente dar a oportunidade para os jogadores, pra gente visualizar, né, e amanhã, quem sabe, eles têm a oportunidade de jogar no jogo oficial aí pra gente. Olha, irmão, o time teve muitas dificuldades, até físicas, naquele jogo contra o Paraná. Esse período de 10 dias, o que é que foi mais importante para você, para arrumar o time aí nesse período? Na verdade, Lúcio, o mais importante foi essa questão da nossa organização de compactação de equipe, né? Eu tenho trabalhado muito todos os treinos táticos meus nessa situação, porque quando eu assisti o jogo inteiro, né, que eu gosto de assistir o jogo inteiro, e o que eu mais percebi foi isso. Agora, essa questão da compactação, a questão física influencia, porque se você não tiver força, se você não tiver bem fisicamente, como que você vai marcar com intensidade? Você não vai conseguir. Então, sem dúvida, o problema lá das viroses, a gente ter jogado também numa quinta-feira, ter viajado, tudo isso daí influenciou nessa questão. Mas não só nesse jogo, como alguns outros jogos, eu percebi que a nossa equipe tinha um pouquinho dessa dificuldade de realmente estar mais próxima, principalmente quando o adversário está com a bola, né? Então, o que eu trabalhei muito nesses dias foi isso. Espero que a gente consiga, nesse jogo do Paraná, fazer isso com mais eficiência, e eu acredito que fazendo com mais eficiência a gente vai conseguir ter melhor resultado. Alemão, dos atacantes que você utilizou, o Marcelinho, na teoria, é o único que joga do lado direito. E agora você terá o Luigi e o Anderson, os dois que de imediato jogam pelo lado esquerdo. Como é que vai funcionar isso nesse jogo? O Anderson vai para o outro lado, eles vão revezar, o Anderson tem se dado bem na esquerda. O Anderson ganhou a posição jogando pela esquerda, é um excelente jogador e é ali que ele vai continuar. O Luigi vai jogar pela direita. Lógico que dentro do jogo ele pode ter uma alteração ou outra, até para mudar um pouquinho a característica de jogo. O Anderson joga pela direita, joga por dentro, joga pela esquerda, tem capacidade para isso, né? Mas a ideia de saída de jogo pelo que ele vem produzindo muito e muito bem, é que ele permaneça na esquerda, e durante o jogo, se a gente achar necessário, eu trazer até o Anderson para dentro como meia, durante o jogo, se eu achar necessidade de colocar mais um atacante e trazer ele para dentro e a gente fortalecer o nosso ataque com ele por dentro, também não vejo problema nenhum, porque ele é acostumado a fazer isso e sabe fazer isso muito bem. Falando um pouco do Paraná Clube, o Paraná Clube veio jogar com o Londrina numa situação diferenciada. O Campeonato Paranaense tinha poucas possibilidades de classificação e hoje é uma decisão. Como é que você encara essa situação do Paraná Clube? Você já colocou da compactação. Algo mais lhe preocupa? Você observou algumas outras partidas do Paraná, além do jogo que ele realizou contra o Londrina? Eu já tinha assistido 2 jogos do Paraná, né?
E o nosso jogo também foi o que eu mais acompanho. O Paraná tem bons jogadores, né? O atacante da esquerda é muito bom, um menino novo até, muito bom jogador. O número 8 deles é um jogador de muita qualidade técnica, canhoto. O Igor Leite, né? A gente não discute a capacidade dele, né? Tem um atacante que sai muito da área exatamente para abrir espaço de infiltração, né? E a gente não foi, um dos nossos erros também foi não acompanhar e deixar ele sobrecarregar o meio. Então a gente pretende minimizar esse erro. É uma grande equipe, vem também acreditando na classificação deles, sem dúvida. O Paraná vai fazer isso. Nós não vamos sair para cima do Paraná como louco, achar que a gente vai ganhar o jogo de qualquer jeito. Nós vamos marcar sim muito o Paraná, mas nós vamos jogar com inteligência, principalmente quando a gente tiver com a bola no pé, não cometer os erros que nós cometemos, principalmente na questão de bola aérea, bola levantada, principalmente no segundo tempo, escanteios onde a gente tinha condições de fazer uma bola mais trabalhada, a gente fez bolas muito levantadas, então a gente vai procurar melhorar esses quesitos aí para que a gente possa ter mais sucesso. Alemão, queria saber a sua opinião em relação a esse regulamento do Campeonato Paranaense, né? Esse período de... Londrina jogou 6 jogos em 21 dias, agora vai ficar 30 dias sem jogar. Queria saber se é negativo, isso atrapalha a preparação da equipe, ou se é positivo de alguma maneira ter meio que essa segunda pré-temporada. Totalmente negativo, né? Você bota jogadores que não estão preparados fisicamente para fazer 7 jogos, 6 jogos em 15 dias, 20 dias. Desumano até isso daí, mas assim, é o que a federação fez e nós temos que tentar se adequar em cima disso daí, né, sobre essas situações aí, continuar trabalhando o que nós temos feito. Tem vários jogos amistosos para nós, pelo menos 3 jogos amistosos aí programados já, acertado para que a gente não pare, porque o nosso ano é cumprido, né? Não é só o Paranaense, nós temos um Campeonato Brasileiro inteiro pela frente aí. Tenho certeza que muitos desses jogadores aí vão fazer parte do plantel principal, que vai estar disputando o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que estar nos preparando fisicamente, taticamente e principalmente tecnicamente também, para que a gente possa ter um grande ano. 2 desses 3 amistosos devem ser depois desse jogo. Sim, os 3... Já sabe quem são? Pode falar pra gente? Os times que disputam a segunda e a terceira divisão do Campeonato Paranaense aí, né? É mais na questão da movimentação dos jogadores, principalmente esses que estão jogando pouco, né? Pra gente dar ritmo pra eles também. Só mais um questionamento. Quantos por cento essa equipe de hoje está melhor do que aquela que enfrentou o Paraná no domingo retrasado? Em aspectos gerais aí, físico, né? Até de conjunto... eu acredito que a gente está à frente, a gente está bem melhor do que a gente estava naquele jogo. Né, mais descansado, mais organizado, espero que até amanhã sem nenhum problema físico de nenhum jogador, para que a gente possa fazer um grande jogo. Alemão, só para esclarecer, na zaga, quem que sai para a entrada do Augusto? Marcondes.